Então vamos lá, João 18, primeiro do 12 ao 14, e depois do 19 ao 24. E eu já explico para os irmãos por que nós faremos dessa maneira. Amém? Os irmãos que encontraram referência, digam amém. Amém. Glórias a Deus. Então, João capítulo 18, versículo 12. Esta é a palavra do nosso Deus. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Agora vamos comigo ao versículo 19. Anás interroga Jesus. Então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Então Anás o enviou, amarrado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Vamos orar? Senhor amado, que humilhação o Senhor Jesus passou por nós. Senhor, como é duro ler o Criador dos céus e da terra sendo submetido a esse tipo de situação. Nós te pedimos, Pai, um coração que, assim como ele, seja corajoso e impetuoso para jamais negar a Ti. Senhor amado, porque o Senhor não negou o Evangelho, mesmo diante da cruz. Pai amado, nós temos a segurança de saber que o julgamento deste mundo está submetido ao julgamento de Deus Pai. Por isso o Senhor foi condenado, foi morto, mas não permaneceu morto. Nós te glorificamos pela cruz, te pedimos que nesta manhã nossos corações se encham de alegria e constrangimento. Do sumo sacerdote. Vamos nos lembrar, a hora está chegando. Em várias ocasiões no Evangelho de João, Jesus disse que a hora dele ainda não havia chegado. Jesus disse à sua mãe, em Caná da Galileia, no momento em que ela pediu para ele resolver o problema do vinho: a minha hora ainda não chegou. E Jesus sumiu do meio da multidão em João 6, quando estes queriam que ele multiplicasse mais pães e peixes. E ele sumiu porque a sua hora de ser coroado ainda não havia chegado. Mas aqui nós chegamos num ponto em que lá em João 12 Jesus diz: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E essa introdução de Jesus, quando ele fala finalmente que a hora chegou, ela é importante para nós entendermos a postura de Jesus diante desse julgamento, a atitude de Jesus, a coragem, a intrepidez de Jesus diante desse julgamento. Porque quando Jesus disse lá em João 12, versículo 23, que a sua hora havia chegado, mais à frente, no versículo 27 de João 12, ele faz uma reflexão. Ele diz: agora minha alma está angustiada.
Está angustiada por quê? Porque a minha hora chegou. E o que direi diante dessa angústia da alma? Será que eu poderia dizer, Pai, livra-me desta hora? E Jesus diz, de maneira nenhuma, não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Então percebam, Jesus nosso Senhor, plenamente ciente de que a sua hora havia chegado, mas mesmo diante da sua alma angustiada, desde o momento em que ele falou sobre isso, e até quando nós vemos ele no Evangelho de Lucas suando gotas de sangue no Getsemane, ele estava convicto da sua missão, e ele jamais pediria a Deus, livra-me desta hora, porque foi para isso que ele veio. E aqui, meus irmãos, a maneira como o apóstolo João organiza esse texto é muito interessante. Porque percebam como esse texto está aqui no... Olhem para a página da Bíblia de vocês aí. Nós temos, dos versículos 12 a 14, Jesus diante de Anás, sendo julgado religiosamente. E em seguida nós temos o relato da primeira negação de Pedro. O apóstolo Pedro nega Jesus pela primeira vez, e aí a cena então volta para Jesus sendo interrogado por Anás. E depois, de novo, a cena muda mais uma vez para Pedro. Eu e o pastor Luiz decidimos que eu falarei sobre Jesus diante do julgamento de Anás e Caifás, e ele falará sobre a negação de Pedro. Mas a maneira como o apóstolo João aqui ele organiza as coisas, parece que ele está tentando apresentar um contraste. Um contraste entre a coragem e a hombridade do nosso Senhor Jesus frente à covardia do apóstolo Pedro. Ou mesmo a covardia de muitos nós, não é? Quando nós precisamos ser fiéis a Jesus diante da possibilidade de perdermos alguma coisa. Nosso Senhor Jesus foi a julgamento nos termos de Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ao contrário de Pedro, que no momento que Jesus, seu Senhor, está sendo julgado religiosamente por Anás, Pedro está do lado de fora negando a Jesus. Percebam o contraste. Um plenamente corajoso, jamais negando o evangelho. O outro com medo do que pode acontecer se confessar a Jesus. Não é? Enquanto o próprio Jesus estava lá se preparando para morrer por ele na cruz. Mas não, Jesus, ele vai com coragem. É com este amor, com essa coragem, com esse senso de missão, com essa reverência a Deus Pai e com esse amor pelo seu povo, cada um de nós, povo pelo qual ele orou lá em João capítulo 17, é que ele está sendo levado diante desses sumos sacerdotes. Então vamos ver como isso se dá. Vamos ler então a primeira parte aqui. Me acompanha aí no verso 12. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Percebam a tropa que está aqui para levar Jesus. Nós temos a escolta romana, não é? Polícia romana. Nós temos o comandante da escolta romana, o que sugere que isso não é uma prisão comum, quando o chefe da polícia precisa ir junto prender alguém, não é? Essa prisão ela não é comum. E é interessante que a palavra que é usada para esse comandante aqui, o termo comandante aqui na língua original, ele sugere um comandante de 1000 soldados. Nós sabemos que nós temos, vocês lembram do centurião? Centurião de Cafarnaum? Um centurião é um chefe de 100 soldados. Este comandante aqui, a língua grega sugere que é um comandante de 1000 soldados. Então é alguém do alto escalão militar sendo levado ali para conduzir Jesus. E além disso, nós temos também os guardas dos judeus. A polícia do templo. Aquela que depois que Jesus curou aquele cego em João capítulo 9, havia proibido que qualquer pessoa que confessasse que Jesus era o Cristo entrasse no templo. Toda essa galera se juntou para ir lá na calada da noite prender Jesus. Nós temos então aqui, meus irmãos, lideranças religiosas dos judeus e a polícia romana, que os judeus diziam que odiavam tanto, todos juntinhos para prender, para capturar Jesus. Eles prenderam, e o verso nos diz que o entregaram amarrado. Então nós temos no verso 12, Jesus sendo amarrado, e no verso 24, Jesus sendo entregado, amarrado, não é? Ao sacerdote Caifás. Amarraram o nosso Senhor Jesus, o Rei do Universo, aquele por meio de quem tudo o que foi feito se fez, está aqui sendo amarrado pela sua criação. O que imediatamente nos remete
a Gênesis capítulo 22, quando nós, naquele contexto em que Abraão, ele é ordenado por Deus que sacrificasse Isaac, lá em Gênesis 22, no verso 7, Isaac pergunta ao pai Abraão: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão respondeu: Jeová Jiré, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus satisfará a própria ira contra o pecado. Deus cuidará do problema causado pela humanidade. E aí no verso 9 desse mesmo capítulo lemos que eles chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, o Monte Moriá. Ali Abraão edificou um altar, arrumou lenha sobre ele e amarrou Isaque. Ele amarrou seu filho Isaque e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou uma faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino, não faça nada com ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Isaque foi desamarrado do altar antes de ser morto, antes de ser sacrificado, porque Deus fez o que Abraão disse que ele faria. Ele proveu para si um cordeiro para o holocausto. Aqui em João 18, estamos vendo, lendo João 18, estamos vendo por que Isaque foi desamarrado. Ele foi desamarrado porque o cordeiro que evitou a morte de Isaque está sendo amarrado em João 18 e sendo levado a julgamento no antigo Monte Moriá, agora chamado de Monte Calvário. E o verso 13 nos diz: então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Verso 14. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Quando nós chegamos aqui no julgamento de Jesus, algumas explicações são necessárias para que nós entendamos essa dinâmica aqui. Entendam que Jesus, ele foi julgado em duas instâncias. Jesus, ele teve dois julgamentos. Jesus, ele teve um julgamento religioso, por causa das suas supostas, blasfêmias, o que os judeus, os líderes judaicos, consideravam como blasfêmia, sua quebra da lei. E aí ele, do ponto de vista religioso, na instância religiosa, ele foi julgado por Anás e Caifás, sumos sacerdotes. E Jesus teve também um julgamento de ordem civil. Ele foi julgado na esfera civil, julgamento esse feito por Herodes e Pôncio Pilatos. Então foram dois julgamentos, um religioso e um civil. Nós estamos para ver aqui o religioso. Isso é interessante porque Israel, antes de estar sob julgo de Roma, e antes de estar sob julgo de todas as outras nações que Israel esteve sob julgo, raros momentos que eles não estiveram sob o julgo de ninguém, Israel tinha sua própria pena capital estabelecida na própria Torá. Israel não tinha pena de morte. A pena de morte de Israel era qual? Era a crucificação? Era o apedrejamento. Então Israel, se tivesse poder civil para julgar Jesus, Jesus teria sido apedrejado. Mas Israel não tinha prerrogativa civil para isso, porque eles estavam sob o domínio político de Roma. Portanto, eles não podiam aplicar uma sentença civil. O máximo que eles poderiam fazer é apresentar um herege, que eles consideravam, no caso de Jesus, às autoridades de Roma, para dizer às autoridades de Roma que eles estavam perturbando, e então Roma aplicaria a pena de morte, que foi o que fizeram com nosso Senhor Jesus. Jesus foi julgado numa corte, civilmente numa corte romana, correto? E morreu numa cruz romana. E quem são essas figuras? Anás e Caifás. Porque aqui nós temos talvez um pouquinho de confusão nesse texto, Quem era o sumo sacerdote naquele ano? Eu ouvi os dois nomes, não é? Então nós temos aqui no versículo 13, se vocês prestarem atenção, o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Quem é o sumo sacerdote naquele ano? Bom, lá o versículo 24 fala, Então Anás o levou amarrado à presença de Caifás, sumo sacerdote. Mas no versículo 19, ele fala assim: então o sumo sacerdote interrogou Jesus. Quem está interrogando Jesus aqui? Anás. Então quem é o sumo sacerdote, gente? Pois é. Então, exatamente, tem essas coisas, Mas enfim, a gente pode recorrer um pouquinho à história, para a gente entender isso. Se você vai nos escritos, principalmente nos escritos de Flávio Joséfo, você entende como é que funcionava
a questão sacerdotal ali naquela época, no primeiro século, quando administrada por Roma. Lembra que os judeus não tinham liberdade para escolher. Se os judeus tivessem liberdade para escolher seus sacerdotes, seus reis, Herodes não seria rei, né? Porque Herodes não era do povo de Israel, Herodes era um edomita, da raiz de Esaú, né, por exemplo. E foram os romanos que levantaram esses sumos sacerdotes aqui, não foram os judeus. Anás, ele foi um sumo sacerdote de 6 depois de Cristo até 15 depois de Cristo. Ele foi colocado lá pelos romanos e ele tinha muita influência. Lucas, no capítulo 3, o verso 2, nos diz que eram sumos sacerdotes Anás e Caifás, ambos, quando a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias. Só que Anás, ele terminou o seu sacerdócio em 15 depois de Cristo. E quem entrou no lugar dele foi Caifás, que era o genro dele. Caifás foi sumo sacerdote de 18 a 36 depois de Cristo, nomeado também pelos romanos. E foi Caifás, que olha que interessante, que lá em João 11, dos versículos 49 ao 50, quando eles estavam discutindo ali sobre o que fazer com Jesus, porque muita gente estava crendo em Jesus, foi Caifás que disse o seguinte em João 11, versos 49 a 50. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Jesus ele está falando aqui sobre Jesus morrer para não perecer toda a nação. Eu garanto para os irmãos que Caifás, ele não conhecia a doutrina da expiação de Cristo. Caifás não entendia a dinâmica de Jesus morrer pelos pecados do povo. Mas quando Caifás fala isso, o que ele está pensando? Ele está pensando que se Jesus continuar trazendo essas pessoas para o time dele, os romanos vão achar que vai acontecer alguma rebelião aqui e eles vão sair matando todo mundo. Porque os romanos eram desses. Inclusive fizeram isso depois em 70, não foi? Quando destruíram o templo e mataram todo mundo de Jerusalém. Isso aconteceu de fato depois. Então Caifás, com esse mesmo, ele falava, tem uma solução muito simples para esse problema. Mate um homem e aí você poupa toda a nação. Mas quando Caifás falou isso, o que ele tinha em mente era matar Jesus para evitar o motim. Mas a palavra diz que Caifás, por ser sumo sacerdote naquele ano, ele falou isso em tom quase profético, de que Jesus morreria para que a nação não padecesse, para que o povo não morresse, Jesus, ele morreria. Então Caifás foi usado por Deus ali para fazer uma afirmação profética, não é? Então essas figuras aqui, um sogro e um genro, Anás, o sogro que já havia saído do sacerdócio, mas ainda tinha muita influência no povo, por isso Jesus foi a Anás primeiro, então ele ainda tinha essa aura de sumo sacerdote, e depois Caifás, que era sumo sacerdote de fato naquele ano, não é? Sabe quando alguém que esteve na presidência da República sai e as pessoas continuam chamando essa pessoa de presidente? Ô presidente, presidente, esse é o caso de Anás, o sumo sacerdote, certo? Porque ele havia ocupado aquele cargo, tá? Então essas duas figuras, né? Um sogro e um genro. Enquanto alguns sogros e genros se juntam para pescar no final de semana, bater uma bola, Anás e Caifás vão se juntar para julgar o nosso Senhor Jesus e mandá-los aos romanos. Essas são as figuras que vão interrogar Jesus nos próximos versos. O que nos leva ao verso 19, que diz: então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Duas coisas foram o escopo da conversa ali, o escopo do interrogatório ali de Anás com Jesus. Ele queria saber sobre os discípulos, ele queria saber sobre a doutrina. Então, mas assim, lembrem-se de uma coisa, o objetivo desse interrogatório era, se possível, obter alguma coisa para fazer uma acusação formal em relação a Jesus. Porque, meus irmãos, o veredito já estava dado. Que Jesus seria morto, isso, o Sinédrio já havia decidido lá em João 11, quando eles começaram a procurar uma desculpa, um motivo para matar Jesus. Então esse interrogatório não é para ver se eles vão obter alguma informação, para ver se vai ou não vai, não. É para encontrar um motivo, para justificar para Roma porque Jesus era um detrator na visão deles. Não é um julgamento justo, é um julgamento feito de corações que querem se livrar de Jesus.
Eles estão procurando alguma coisa e somente para justificar o que eles já querem, eles não estão decidindo, portanto, se devem matar Jesus. Eles estão buscando uma maneira, como mandar Jesus a julgamento. Conforme lemos em João 11:53, desde aquele dia resolveram matar Jesus. E o primeiro elemento do interrogatório foi a respeito dos discípulos. E daí a questão dos discípulos? O que tinha que eles poderiam querer saber a respeito dos discípulos? Os judeus não gostavam que o povo seguisse Jesus. Quando eu digo judeus, a palavra judeus no Evangelho de João, ela é usada frequentemente para se referir às lideranças judaicas, tá? Então as lideranças judaicas não gostavam que o povo seguisse Jesus. Os judeus queriam matá-lo para ele não fazer mais milagres, porque o povo o acompanhava. Então, enquanto as pessoas que negam Jesus hoje em dia negam dizendo que ele não é o Filho de Deus, foi um professor muito bom, a gente tem que aprender com ele, mas ele não era Messias, ele não era Deus, ele é um grande líder, né? Então hoje a gente está numa era que as pessoas negam o aspecto milagroso de Jesus. Esses aqui não. Esses aqui não só acreditavam nos milagres de Jesus, como eles estavam preocupados com os milagres de Jesus. Eles falavam em João 11:48, se o deixarmos assim, fazendo esses milagres aí, todo o povo crerá nele. E aí o povo, ele era incitado a ficar contra Jesus. Quando Jesus ele curou aquele cego de nascença em João 9, os pais daquele cego ficaram preocupados quando foram interrogados. E ficaram preocupados, diz João 9:22, ficaram preocupados porque estavam com medo das lideranças judaicas, porque eles já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, os discípulos de Jesus já seriam disciplinados na igreja, digamos assim, se confessassem Jesus como Messias. Mas se Jesus fosse julgado por blasfêmia, por quebrar a lei de Deus, os seus seguidores deveriam ser julgados também, concordam? Porque afinal estão seguindo os passos deles. Portanto, a primeira pergunta é a respeito dos discípulos. E a segunda pergunta que eles fazem a Jesus, ou seja, o segundo ponto do interrogatório, é a respeito da sua doutrina. É a respeito daquilo que Jesus ele ensinava. E o que Jesus ensinava? Talvez algo que tenha ofendido os judeus, principalmente no início do ministério de Jesus, foi quando João Batista falou e Jesus fez eco a isso, de que inclusive os judeus precisavam passar pelo rito de purificação, precisavam passar pelo batismo, porque eles eram tão pecadores quanto os gentios. Jesus ensinava arrependimento de pecados, como em Mateus 4,17 lemos, que Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou toda a ética do reino que Jesus ensina no Sermão da Montanha, quando ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus, não dos escribas e dos fariseus. O que mais estava na doutrina de Jesus? O fato de que ele era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, conforme ele explica aos seus discípulos em Lucas 24:44, quando o texto nos diz, Lucas nos diz, que ele explicou o Antigo Testamento a eles, mostrando onde ele estava, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus arrogava para si o status de cumprimento da lei dos profetas. Ou mesmo quando ele falava com todas as letras, conforme ele falou para a mulher samaritana, eu sou o Messias. Vocês acreditam que ainda tem judeu hoje em dia que diz que Jesus nunca disse que ele era o Messias? Vira e mexe, você escuta em podcasts da vida, não, judeus falando, não, Jesus nunca disse que ele era o Messias. Aí Jesus fala, João 4:26 para a mulher samaritana no poço de Jacó, né? Eu sou o Messias, eu que estou falando com você, caso você não tenha entendido, né? Ensinando claramente. E talvez a mais impactante e escandalosa doutrina de Jesus, quando ele, sem reserva, sem medo de ser feliz, responde aos judeus em João 8:58, em verdade lhes digo, antes que Abraão existisse, antes que o pai da fé existisse, eu sou. Dando a si mesmo o título de Deus, o nome de Deus, eu sou. Essa era a doutrina de Jesus. Era a respeito disso que os sumos sacerdotes queriam interrogar Jesus. E Jesus vai responder.
vocês vão perceber no verso 20 que Jesus ele não fala nada a respeito dos seus discípulos. Eles não perguntaram a respeito dos discípulos e da doutrina? Jesus não diz nada a respeito dos seus discípulos. Por quê? Porque ao contrário de Adão, que quando Deus foi questioná-lo, Adão colocou a culpa na mulher e disse, foi a mulher que tu me deste, foi por causa dela. E a mulher foi por causa da serpente? O noivo da igreja, diante de uma ameaça à sua noiva, ele não põe a culpa na noiva, ele entra na frente e assume a ira de Deus sobre si. Então nada Jesus tinha a dizer a respeito dos seus discípulos, o interrogatório era sobre ele, assim como nós lemos em João 18:8. Jesus disse, já lhes falei que sou eu, se é a mim que vocês procuram, deixem que estes vão embora. Deixem ir os meus discípulos. Jesus o tempo inteiro agindo em prol do bem do seu povo e levando sobre si o castigo. É comigo o problema de vocês, não é com eles. E Jesus, portanto, responde a eles. Mas na questão da doutrina, né, no verso 20, ele diz, eu tenho falado francamente ao mundo. Sempre ensinei, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e não disse nada em segredo. Então vamos lá, vamos fazer algumas perguntas a esse versículo aqui. Como Jesus falou, a quem Jesus falou e onde Jesus falou? Para ver se tinha alguma coisa oculta ali que precisava ser julgada ou compreendida ou entendida, ou alguma linha escondida, alguma área cinzenta da doutrina de Jesus ali que precisava ser avaliada por grandes doutores da teologia. Como Jesus falou? Lê de português. Quais são os advérbios desse texto? Como Jesus falou? Jesus falou francamente e Jesus falou sempre. Certo? São os advérbios desse texto. Jesus falou francamente, abertamente, sem reserva, essa é a ideia dessa palavra. E ele falou sempre, nos termos do que Paulo falou a Timóteo, não é? Pregando a palavra em tempo e fora de tempo. Ele falou abertamente, ele falou sempre, correto? Significa que, tipo assim, é como... Para trazer para os dias de hoje, a doutrina de Jesus estava no YouTube, estava no Facebook, estava no TikTok, estava em todas as mídias que você pudesse imaginar. Não havia nada escondido do que aquilo que ele falava, certo? Nada. Segundo, a quem Jesus falou? Vamos lá, gente, análise sintática do texto, certo? A quem Jesus falou? Jesus falou ao mundo. Ao mundo inteiro? Não, né? Até ali ainda não, mas a ideia de falar ao mundo é tipo assim, a todo mundo. A todo mundo com quem ele tinha contato, ele falava. Ele falava em Cafarnaum, ele falava em Nazaré da Galileia, apesar de terem expulsado ele de lá. Ele falou em Caná da Galileia, ele falou em tudo enquanto foi lugar. Ele falou para todo mundo, certo? Então o ensino do Senhor ele não era dirigido a um grupo seleto de seguidores, mas a todos. E terceiro, onde? Onde Jesus falou? Jesus falou. Aonde? Vamos lá. Nas sinagogas. Basicamente em todos os lugares, né? Porque não, então, exatamente. Então, ó, Jesus falou na sinagoga. O que é a sinagoga? Sinagoga é uma espécie de igreja local, não é? Você tem, quem foi da Assembleia de Deus aqui, você não tem a sede e as igrejinhas locais? Não, tinha a sede, o templo, e tinha as comunidades locais, as sinagogas, correto? Jesus falava nas sinagogas, no plural, várias sinagogas, não é? Lembra, Jesus não falou na sinagoga em Nazaré? E chutaram ele de lá? Então, ele falava nas sinagogas. Mas não só isso, Jesus falava também no templo. Aquele templo, o segundo templo, reformado por Herodes, que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. Jesus falou no templo. E Jesus falava onde todos os judeus se reuniam. Ou seja, é o que Vinícius falou, juntou um grupinho de pessoas, Jesus estava ali ensinando e pregando. Nossa, gente, mas que pregador misterioso é esse, não é? Precisamos investigar, porque ele está fazendo alguma coisa por debaixo dos panos. Nada debaixo dos panos. Tudo muito claro, tudo muito aberto, tudo muito franco, a ponto de Jesus ter a segurança de dizer, pergunte às pessoas que me escutam. Você está perguntando para mim? Eu falo para todo mundo o tempo inteiro há 3 anos. Pergunte a eles. Não é? Havia algo aqui a ser averiguado, meus irmãos? Nada.
Tinha nada que precisasse ser descoberto, não tinha nada que precisasse ser averiguado. Eles podiam não gostar do que Jesus falava, mas não tinha nada em segredo. Concordam? Perfeito. E é o que Jesus responde no verso 21. Por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que eu lhes falei. Eles sabem muito bem o que eu disse. O ensino era público, os milagres eram públicos, qualquer pessoa poderia dizer o que Jesus fazia, quem ele era, o que ele ensinava, o que ele dizia. O que exatamente Anás está tentando descobrir aqui? Ele está tentando arrumar uma desculpa para prendê-lo, assim como todas aquelas perguntas infelizes que os fariseus faziam a Jesus, como quando perguntaram para ele a respeito daquela mulher que teve um marido, e aí o marido morreu, aí pela lei de Israel ela tinha que casar com o irmão, aí ela casou com o irmão morreu também, aí nisso foram 7 irmãos que ela casou com todo mundo. E aí, Jesus, desafio teológico para você, na ressurreição dos mortos, de quem que ela vai ser esposa? Uma pergunta completamente inútil, teologicamente falando, completamente inútil, mas que o texto nos deixa claro que eles só estavam fazendo porque queriam pegar Jesus em alguma contradição teológica. E se pegassem Jesus em alguma contradição teológica, ele não poderia ser o cumprimento da lei e dos profetas, não é? Mas ele era. Então ele só respondia assim: vocês erram tanto por não conhecerem o poder de Deus. Tanto. Pois é, eles só querem uma desculpa, como sempre quiseram, para prender Jesus. E aí lemos no verso 22, quando Jesus disse isto, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? Vou dar um tempo para vocês digerirem isso. Vocês conseguem pensar nisso? O teu Salvador, o Criador do universo, o amado das nossas almas, levando uma bofetada de um soldado, apanhando de um soldado. Por quê? Por qual motivo? Qual foi o motivo? Havia algum motivo? Porque Jesus, ele era aquilo que o título desse sermão diz, absolutamente inocente. Não havia nada o que dizer sobre ele. E ele levou essa bofetada porque falou algo errado? Ele desrespeitou o sumo sacerdote? Ora, desrespeito ao sumo sacerdote é uma coisa que até o apóstolo Paulo reconhecia que não podia ter, não pode desrespeitar o sumo sacerdote. Paulo, nós lemos a respeito do apóstolo Paulo em Atos 23, versos 3 a 5, que ele olha para o sumo sacerdote sem saber que ele é o sumo sacerdote, e ele fala: Deus há de ferir você, parede branqueada. Você está aí sentado para me julgar de acordo com a lei, e contra a lei ordena que eu seja agredido? Os que estavam ali perguntaram a Paulo: você está insultando o sumo sacerdote de Deus? E Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote. Então meio que havia um consenso ali que você não vai desrespeitar o sumo sacerdote, mesmo que você esteja certo, né? Mas Jesus desrespeitou alguém aqui? Pelo contrário, Anás está fazendo uma pergunta, Jesus está oferecendo a ele testemunhas para responder a pergunta dele. Ó, o senhor quer saber isso? Ó, tem toda essa população aí para o senhor interrogar também, e eles vão dizer ao senhor exatamente aquilo que o senhor está perguntando. O senhor vai ter ainda mais autoridade judicial para tomar uma decisão aí. Jesus não desrespeitou ninguém. E ele pediu no verso 23 o que? Um julgamento justo. Que Jesus respondeu no verso 23? Se falei mal, dê testemunho do mal. Tipo assim, se eu falei algo errado, diga o que eu falei de errado. Julgue o que eu falei de errado. Mostre na lei o artigo que diz que eu falei alguma coisa errada. Se falei mal, dê testemunho do mal. Mas se falei bem, por que o senhor está me batendo? O senhor está aplicando esse tipo de pena. Por quê? Eu falei alguma coisa errada? Se eu falei, ok. Mas se eu não falei, por quê? Havia algum motivo? Zero. Absolutamente inocente. Tanto não havia motivo que a conversa acabou aqui. E Jesus foi passado ao sacerdote Caifás. Então, diz o verso 24, Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, este sim sumo sacerdote naquele ano, sendo Anás o sogro dele, não é? Anás não tendo conseguido arrumar nada com Jesus, e a acusação, antes de ir para Pôncio Pilatos, precisava de um julgamento ali do Sinédrio, feito pelo sumo sacerdote em exercício, que era Caifás, não é? Ele ainda não tinha arrumado nada, mandou Jesus para Caifás. E assim o nosso Senhor Jesus
é interrogado por Anás, leva uma bofetada, não encontram nada de errado a dizer a respeito deles, assim como Pilatos posteriormente também não encontrou e lavou suas mãos, não é? E enviam ele para o próximo. E ficaram fazendo esse vai e volta com Jesus, né? De Anás para Caifás, de Caifás para Pilatos, de volta para Anás, e aí Herodes e Pilatos ficam amigos de novo, porque eram brigados até terem que jogar Jesus juntos. Então várias pessoas participaram dessa dinâmica, mas uma coisa que havia em comum com todas elas, ninguém encontrou absolutamente nada de errado com Jesus. Por quê? Porque ele sabia esconder muito bem os seus crimes, porque ele sabia esconder muito bem o que ele fazia de errado, ou porque ele era absolutamente inocente de qualquer coisa que tentassem acusá-lo e julgá-lo. Absolutamente inocente. Não fez nada de errado, não falou nada de errado, não quebrou nenhuma lei, inclusive nenhuma lei dos judeus. Inclusive, esqueçam esse papo de que Jesus quebrou a lei dos judeus. Isso não existe, tá? Vocês ouvirem alguém falar isso, não vou dizer para vocês falarem heresia, né? Porque dependendo do contexto pode ser que você seja inconveniente. Mas isso é heresia, tá? Jesus não quebrou lei nenhuma. Certo? Zero. E o que um texto como esse, que um relato como esse tem a ver conosco? Irmãos, primeiro, poderia dizer que é porque nós somos chamados a andar nos passos do inocente Jesus e estarmos preparados a passar pelo que ele passou em nossas vidas cristãs. E que isso é uma coisa boa, segundo o próprio texto bíblico. Jesus ensinou em Mateus 5, verso 11, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, e assim inclusive perseguiram Jesus. Insultaram e perseguiram Jesus e mentindo disseram todo mal contra Jesus. E esses são os passos nos quais nós somos convidados a andar. E o apóstolo Pedro, ecoando Jesus, diz, em 1 de Pedro, ele diz, ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo de ameaças, não fiquem angustiados, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados a responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. E o apóstolo Paulo também encoraja Timóteo, dizendo em 1 Timóteo 3,12, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Jesus Cristo serão perseguidos. Isso é andar nos passos de Jesus. Nosso Senhor Jesus, por ser quem era, por viver como viveu, um condenador do pecado, um condenador da justiça própria e da hipocrisia, mas ao mesmo tempo sendo um acolhedor, que ensinou a amar o inimigo, que ensinou a viver uma vida de santidade diante do Pai, serviço ao próximo. Ora, isso tem que ser imitado por qualquer cristão em um mundo que anda na direção contrária de todas essas coisas. Por isso que vira a fé chamado de conversão, não é? Fez uma conversão na estrada, você está indo, você se converte, você muda a direção, não é? E se você é chamado a imitar a Jesus, isso exigirá, portanto, que cada cristão carregue a sua cruz como nosso Senhor e tenha, como ele teve, no poder do Espírito Santo, a ousadia de permanecer firme nas verdades de Deus, como Jesus não negar a Deus Pai, como Pedro fez em sua covardia, em seu medo de ser perseguido. Seja crente. E se o mundo achar ruim, lembre-se, você não está fazendo nada errado ao ser fiel ao seu Pai do céu, igual Jesus não estava, e ele foi julgado do mesmo jeito. Em outras palavras, não negue o seu Senhor. Não se envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E o nosso Salvador, tendo amado os seus, os amou até o fim. Ele te amou até o fim. Ele foi ao matadouro calado. Então não se envergonhe dele. Não negue como Pedro. Cristo foi humilhado, esbofeteado, julgado em 2 instâncias. Vestiu uma coroa de espinhos, foi pendurado numa cruz e recebeu em si o inferno que você merecia pela eternidade em 3 horas condensadas, pendurados em uma cruz. Não se envergonhe do evangelho. Essa é a aplicação a todo aquele que crê. Mas uma aplicação a todo aquele que não crê. Se há alguém aqui que não crê em Jesus,
Toda essa humilhação que Jesus está passando, o julgamento injusto, reflete algumas coisas. Primeiro, um mundo mau que rejeita o bem e que rejeita tudo o que se chama Deus. Então, quando o bem absoluto, quando o Deus das nossas vidas, ele pisa neste mundo, é natural que esse mundo tenha tentado expeli-lo. Não é? Mas, não só isso, esse julgamento de Jesus reflete também uma substituição. Lembrem-se que Jesus, ele sim foi condenado por Anás, Caifás, por Herodes, por Pôncio Pilatos, pelos judeus. Tudo isso é verdade. E cada um desses homens são culpados pelo sangue de Jesus. Mas em paralelo a isso, nós temos a absoluta soberania de Deus conduzindo todo esse processo. Jesus foi morto por Pilatos? Sim. Jesus foi entregue à morte por Deus? Sim, também. Ambas essas coisas são verdade, não podemos negar nenhuma das duas. E nesse sentido, a morte de Jesus, o julgamento de Jesus, ele reflete uma substituição. Jesus, para ser condenado pela lei desse mundo, precisava de um julgamento injusto, porque ele é perfeito. Ele sempre foi, continua sendo. Mas e nós? E nós? Se qualquer juiz desse mundo nos julgasse por aquilo que está no nosso coração, nos nossos pensamentos, se qualquer pessoa tivesse acesso às coisas que nós pensamos, refletimos no nosso íntimo, se acontecesse aquilo que algumas linhas escatológicas dizem, né? Que no final dos tempos vai ter aquele telão com seus pecados lá. Não vai ter nada disso, tá? Tem nada disso na Bíblia. Mas vamos supor que isso acontecesse e os seus pecados, não estou falando dos seus pecados visíveis só, mas a tua mente fosse exposta. Meus irmãos, nós seríamos julgados e ostracizados por esse mundo, que dirá pelo santo, santo, santo Deus, cuja justiça é perfeita. Jesus não merecia beber do cálice da ira de Deus. Eu mereço. Eu merecia. Vocês mereciam, porque nós pecamos contra o Deus Altíssimo. Nós falhamos em obedecê-lo e em amar nosso próximo. Jesus não. Ele não merecia. Eu merecia. Mas ele bebeu. Ele bebeu do cálice da ira de Deus, da justiça de Deus. E ele foi tratado naquela cruz como se ele tivesse vivido a minha vida, como se ele tivesse vivido a sua vida, para que nós pudéssemos ser tratados por Deus como se nós vivêssemos a vida dele, a vida santa que ele viveu como filhos. Então deposite a sua fé em Cristo Jesus, o inocente, e você será declarado inocente diante de Deus Pai. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós te damos graça. Agradecemos por Cristo nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós. Pedimos, Pai, que o Senhor fortaleça a nossa fé e ajude-nos a não nos envergonharmos do Evangelho, porque o Senhor foi fiel até o fim e pede que também sejamos. Ao mesmo tempo, Senhor, oramos por todos aqueles que não têm fé no Senhor, que recebam a Cristo como Salvador. Pai, que sejam declarados inocentes no tribunal divino, pelo sangue de Jesus. Oramos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina eternamente. Amém e amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos,